Aí pessoal, de novo aqui para fazer mais algumas indicações e explicações sobre algumas séries aqui. Vamos começar pela série Sandman, de New Game. New Game. Vamos lá. Essa série ela foi publicada pela editora Globo, tá? Em séries mensais, foram 74 revistas, salvo engano. Depois, eu acho que depois não teve mais publicações, pelo menos da Abril não lembro. Aí o que aconteceu? A Conrad lançou, que seria ali ó, a série completa de Sandman. Só que aquele material, ele tá esgotado, tá? Então vocês dificilmente vão conseguir completar a coleção com relação à série da Conrad. Foram, salvo engano, 11 volumes. Então a Panini está lançando a edição definitiva, que é quase uma bíblia. Ela é uma série que, salvo engano, termina em 5 edições, já foram publicadas 3. Eu não sei se o volume 1, acho que acredito que vocês conseguem achar o volume 1, eu sei que o volume 2 e o volume 3 ainda é fácil de achar. É uma HQ cara, tá? Mas se você usar aqueles descontos que eu indiquei, a forma de comprar que eu indiquei em outro vídeo, você consegue pagar mais barato, tá? A série Sandman é uma das séries mais famosas das HQs, tá? Ela conta a história do Morfeu, desculpe, e toda a relação do mundo dos sonhos com os outros perpétuos, tá? Então, ela é uma série que, como eu posso dizer, é uma leitura diferenciada, porque ela envolve um mundo de fantasia, ela é bem cheia de referências, ela é um tanto até filosófica, se você reparar em alguns textos, porque o Gaiman é um ótimo contador de histórias. Então ele te prende a atenção, tá? As histórias, elas são, às vezes você não consegue captar numa primeira leitura, tá? E às vezes você leu, por exemplo, sei lá, edição referente à edição 5, e aquela história da edição 5 ela vai ser retomada lá para frente, na edição 25, por exemplo. Então você tem que ficar bem atento. É interessante você ler quase numa tacada só, tá? Para você pegar todas as referências, você não esquecer do que está sendo passado. Ela é uma série muito bem escrita. Eu não diria que ela é complexa, mas ela é uma série que, se você for analisar, ela tem textos densos com referências mais que não é do mundo pop, tá? São referências um pouco mais obscuras, tá? O desenvolvimento dos personagens são ótimos, tá? Aqui que foi o Lucifer da DC, que para mim é um excelente personagem, foi criado nessa série. Tá? A personagem Morte, que também ficou famoso, ganhou alguns especiais fora da série Sandman, tá? Ele é realmente uma das melhores leituras de HQs, tá? Mas eu também diria que não é uma leitura para qualquer leitor. Por exemplo, aquele leitor que está acostumado muito com heróis, com cenas de ação, luta e tudo mais, pode ser que não goste dessa série. Agora, quem quer uma leitura um pouco mais séria, um pouco mais, diria até adulta, é uma série excelente. Isso aqui é um material não só para colecionador, mas para quem gosta de boas leituras, tá? Então, até agora foram lançados 3 volumes pela Panini Books. Aqui são os roteiros, aqui são os extras, né? Uns esboços e tudo mais. Isso aqui é básico para quem é colecionador, tá? E para quem gosta de boa leitura também. Vamos para o próximo. Lanterna Verde. Isso aqui eu também vou falar mais ou menos com relação ao que eu falei no vídeo da Marvel, com relação às bibliotecas históricas. Essa série Crônicas, que foram lançados somente 3 personagens até agora, Batman, Superman e Lanterna Verde, essas séries assim,
como isso aqui é praticamente da década de 40, né? Essas histórias aqui. Esse aqui é o volume 2. Tem o volume 1, 2, o Superman já foram lançados 3 e do Batman também já foram lançados 3 volumes. Do Lanterna foram lançados 2. Eu diria a mesma coisa. Isso aqui é para colecionador. Isso aqui não é para leitor que está entrando agora no mundo das HQs, que gosta de uma boa leitura. Isso aqui, na verdade, são textos mais bobinhos, são histórias mais bobinhas, aquela coisa bem idiota do Hal Jordan se apaixonar e daí ele não quer se revelar, aquelas coisas bem infantis e toscas, umas situações assim que não tem lógica. No mundo de hoje, numa história de hoje, você não consegue aceitar esse tipo de história. Os desenhos também são competentes, mas não são do nível dos desenhos das histórias em quadrinhos atuais, tá? Eu diria que isso aqui é material basicamente para colecionador, e para colecionador ela é indispensável também, tá? Que você que vê todo o desenvolvimento do personagem, o surgimento dos vilões, você vê o Sinestro, outros personagens que surgem aqui no decorrer da cronologia do personagem. Então, é a mesma coisa que eu falo com relação à Biblioteca Histórica Marvel. Isso aqui é material de colecionador. Eu não indico isso aqui para leitor novato, tá? Ele vai ficar bem... vai achar uma porcaria, tá? Bom, vamos lá. Próxima série. Cavaleiro das Trevas. Eu tenho essas duas versões e eu vendia. Eu tinha mais uma outra que era aquela minissérie que foi publicado pela Abril. Eu acabei ficando só com os encadernados. Esse aqui ele foi lançado pela editora Abril, tá? Engloba somente o Cavaleiro das Trevas, que é a história do Batman, né, no futuro. Essa série aqui ela é uma das mais conhecidas, escrita e desenhada por Frank Miller, na época que ele realmente sabia escrever. Como é que eu posso dizer? Isso aqui é o básico do básico para qualquer colecionador e para qualquer leitor que aprecie uma HQ bem escrita. Obviamente isso aqui também está no top 10 de melhores quadrinhos, e principalmente até da DC. Isso aqui é espetacular, isso aqui é muito bem escrito, as melhores histórias do Batman está aqui. Uma das melhores histórias está aqui. Aí o que aconteceu? A Panini lançou uma espécie de uma versão definitiva aqui, né, do Batman. Essa aqui é a versão em capa mole, tem a versão em capa dura também, tá? Isso aqui engloba a primeira série, né, o primeiro volume, que é o Cavaleiro das Trevas, e tem o Cavaleiro das Trevas 2, que ficou um lixo, que o Frank Miller estava totalmente gagá, fez uma história porca, mal feita. Sinceramente, eu não vejo alguém gostando, alguém elogiando isso aqui, porque ele é muito mal, é muito ruim, cara. Você pega eu não sei porque, bom, é que ele ganhou muito dinheiro para fazer. Se eu não me engano, na época comentaram até que ele ganhou, acho que cerca de R$1 milhão para fazer essa continuação, né, dessa série aqui. E acabou até se repetindo em algumas coisas, e é inegável que você vai fazer a comparação entre o primeiro volume e esse segundo, que foi a continuação. Isso não tem como você não deixar de fazer. Você vai fazer a comparação. E na comparação não tem. Talvez o volume 2, que seria a continuação, se não tivesse o volume 1, ela seria até uma série divertida. Tá? Seria divertida, mas a partir do momento que tem o volume 1, você não consegue deixar de comparar e você vê que o lixo que foi essa continuação. Mas, queira ou não, ou você consegue achar num sebo isso aqui, que engloba a sua primeira série, ou você tem que conviver com o encadernado constando o excelente Cavaleiro das Trevas e a continuação porcaria que teve. Vamos ao próximo. Preacher, do Ennis e do Dillon. Essa série aqui, para mim, ela é genial, mas de certa forma ela é ofensiva para os religiosos, vamos dizer assim, porque ela é uma série que não tem papas na língua.
O Ennis, ele todo mundo acha que quem conhece o material dele sabe que ele usa muito de humor negro, ele usa de coisas escatológicas, escrotas, ele realmente, eu não diria que ele é apelativo, até porque eu acho excelente o que ele escreve, é um dos meus autores preferidos. E nessa série aqui, ele não perdoa, ele faz o que ele quer, literalmente. Ainda bem que a DC não usou de censura. A história de Preacher é um pastor que recebeu o poder de Deus, vamos dizer assim, com relação a o que ele fala acontece. Se ele mandar parar o tempo para. Se ele mandar você se matar, você se mata. Então ele tem o poder da palavra. E toda a história se desenvolve quando ele descobre que Deus abandonou a humanidade. E ele quer tomar satisfação com o Senhor Todo-Poderoso. E nisso a trama se desenvolve de forma espetacular. Tá? Tem o nosso amigo vampiro aqui, a patroa do Jesse Custer, que é o Preacher, que é o pastor, né? Ex-pastor, na verdade. Tem a história do cara de cu, que é uma história muito legal, que é um personagem que ficou famoso. Deixa eu ver se eu acho o cara de cu aqui. Não sei se ele aparece nesse primeiro volume, mas salvo engano ele aparece sim. É uma série... As capas são espetaculares, as capas de Preacher, os desenhos do Dillon, eles não são dos melhores, sinceramente. Todo mundo tem um rosto um pouco parecido e tudo mais, mas nessa série é uma série que combinou com a simplicidade. Olha o cara de cu. Ele tentou se matar, tá? Ele quis imitar o Kurt Cobain, só que ele não conseguiu. Essa série aqui, ela tem 9 volumes, a Panini, ela foi lançada muito, em parte pela Pixel, em parte pela Devir, e a Panini lançou a partir do volume 7, completou a série até o volume 9, e lançou daí o volume 1, né? Ela lançou no volume 2 e lançou agora, que está em pré-venda, o volume 3. É uma série que eu recomendo demais, ela é espetacular. Isso aqui, só que ela é um pouco ofensiva para quem é muito religioso. Quem não dá bola para religião vai conseguir ler sem maiores problemas. Agora, algumas pessoas podem ficar um pouco ofendidas com os textos aqui, o roteiro do excelente Garrett, tá? Foram lançados alguns especiais também, tá? Pela Pixel, que são as séries correlatas, que envolve, por exemplo, o Santo dos Assassinos. Me fugiu o nome de um personagem aqui que seria, entre aspas, o vilão da série, tá? E então são histórias que complementam. A HQ ela teve 66 edições e 6 especiais, 666, tá? Mas é uma série excelente aqui, isso aqui para colecionador ou para quem gosta de boa leitura é essencial. Vamos para o próximo. Isso aqui. Transmetropolitan, do Warren Ellis. Cara, essa série foi da linha Vertigo, ela foi tentada, houveram várias tentativas de publicar essa série aqui no Brasil, de forma de mensal e tudo mais, e sempre sem sucesso, mas é um material de extrema qualidade. A Panini acabou lançando 3 volumes da série, tá? É uma série que infelizmente deve demorar para ser concluída, porque ela está sendo lançada a conta-gotas. Ela é muito, são muito poucos os encadernados que são lançados pela Panini. Por sorte, a Panini no 3º volume ela lançou como fosse 2 volumes em um, tá? Isso aqui seria um volume correspondente ao que foi publicado nos Estados Unidos mesmo, encadernado de lá, tá? Que foi publicado em uma edição. Então esse daqui ele já o 3º volume, ele já engloba 2 encadernados num só, e com isso é muito melhor, até porque a série acaba terminando mais rápido. Esse aqui não é um quadrinho tradicional, tá? Ele é um quadrinho que vai na contramão do que a gente está acostumado a ler. Esse aqui é o Spider Jerusalém, tá? Ele é um personagem que é um jornalista, mas totalmente louco. Numa primeira leitura, são textos também
denso, cheio, muita referência, muito referência. É um texto, como se trata do futuro, ele é meio como uma ficção também, né? Uma ficção científica, em partes. E então ele envolve muitas coisas de termos tecnológicos e tudo mais. E o Spider de Jerusalém é um personagem muito louco. Ó, tem mutantes, é uma coisa bem doida. Então o Spider de Jerusalém é um personagem muito, muito louco, muito divertido. Num primeiro momento você acaba lendo isso aqui e você acha estranho a história. Você demora um pouco a entrar no ritmo dela. Mas depois que você entra no ritmo, você vê que essa série ela é simplesmente genial. Ela é uma série muito diferenciada, é um quadrinho de muita, muita qualidade, tá? Mas ele não é um quadrinho para qualquer leitor, não é questão de entender ou não entender a história, é acostumar com o ritmo da história, com o palavreado que é usado nela, com todo o desenvolvimento do roteiro. Então ela é uma história completamente diferente do que a gente está acostumado a ler, mas ela é espetacular, tá? É uma outra indicação que fica para vocês. Abraço para todo mundo.